Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom te receber aqui no Ela Pode. Estamos no nosso segundo episódio. Muito obrigada pela sua parceria, muito obrigada pela sua audiência. Antes de mais nada, eu vou te pedir para ajudar essa amiguinha, né? Se inscreve no canal. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque todo episódio que a gente postar aqui vai chegar uma notificação pra você. Percebeu que eu tô um pouquinho gripada? Não é Covid, já fiz o teste, tá tudo certo. É só essa mudança de clima aqui de Manaus que é muito doida. Acabei pegando chuva, mas eu tô aqui firme e forte, porque meu compromisso é contigo. Eu já disse isso, né? Então, gente, vamos começar o nosso podcast maravilhoso, nosso segundo episódio. Vou pedir pra você ir lá no Instagram, arroba ela pode com D mudo, underline, podcast, underline, que lá eu posto os cortes, quem são os nossos convidados, os episódios também, eu deixo sempre o link lá. E eu vou informando vocês também. Vou pedir, hein? Dá dica de quem você quer ver aqui, quem você quer ver e quem você quer que venha aqui pra gente ter essa conversa, ter essa troca de ideias, que eu tenho certeza que vocês gostam muito. E ó, os convidados que eu tô trazendo pra cá são todos escolhidos por você. Tá? São todas indicações, as pessoas querem estar aqui e me diz, mana, quem você quer que esteja aqui comigo, tá? Inclusive, vai lá no meu também. Aproveita que já tá aí no Instagram, vai lá no meu, arroba Laís S. Fernan, que lá eu posto quem sou eu posto um pouco do meu trabalho. Amo receber pessoas novas no meu Instagram. Vamos fazer essa troca de amizade sincera, né? Vamos fortalecer essa amizade? Ótimo. Agora sim, vou falar do nosso patrocinador, mais do que especial, que tá com a gente desde o começo do podcast, vestiu a camisa junto comigo, viu o potencial em mim e falou: Olha, Laís, tô acreditando em você. Vou lá contigo. Que sim, meus amores, é a empresa ASA Piscinas. A ASA Piscinas fica localizada ali na Constantino Neri, em frente à FEAM. A ASA Piscinas tem produtos para sua piscina e também tem produtos para jardinagem. Eles atendem por loja física, que eu já falei, ali na Constantino Neri, em frente à FEAM. Eles atendem pelo Instagram, que é o @asa.piscinas. Eles atendem também pelo site www.asapiscinas.com.br. Quer ter os melhores produtos para o seu jardim, para sua piscina? Vai lá na SA Piscinas. E lembrando que eles também atendem os municípios aqui do Amazonas, tá? Vai lá, não perde tempo. Agora sim, Ezequias, vamos começar o nosso podcast com a nossa convidada maravilhosa, inteligente, empoderada, psicóloga, que eu amo essa profissão. A gente já tava conversando aqui, ó. Já tem um tempinho. Eu tô falando pra ela que eu já tô começando a pensar também em fazer psicologia, porque eu sou encantada pelo comportamento humano, pela cabeça humana. É um fascínio pra mim. E é um prazer enorme te receber aqui com a gente. Eu falo com Thalita Rocha. Oh, Laís, obrigada. Que alegria poder estar aqui com você. É uma grande oportunidade, né? Podermos falar sobre o comportamento humano, sobre a alma humana, sobre pessoas. Isso nos engrandece muito, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar sobre aquilo que a gente vê. Mal a gente sabe que também a gente está falando sobre a gente, né? Com Então, não é certeza. sobre o comportamento do outro, é sobre a gente. Sobre como a gente se comporta no mundo, sobre ser humano de verdade, né? Dentro das suas forças, das suas fragilidades. Me encanta bastante. Tô Thalita, feliz por isso também. vamos aos fatos. Quem é Ah, a Thalita? Como a gente encontra a Thalita? Como surgiu a legal. Thalita psicóloga, a Thalita mãe, Thalita empresária, empreendedora? Se apresente para o nosso público, por Poxa, que favor. legal. Vamos lá. Muita história, né? Muita, Eu eu vou estudei sobre resumir. ela, gente. Eu vou resumir. Bom, eu sou Thalita Rocha. O meu Instagram, para quem adorei a introdução que você fez, viu? Mas quem quiser me encontrar no Instagram e quiser também se relacionar comigo, gosto muito dessa ferramenta, porque eu acho que é uma ferramenta literal de troca, né? Ali de troca de experiência, de rotina. Vão conseguir me encontrar como Eu Thalita Rocha, com TH, né? Eu Thalita Rocha.
Tá ali o Instagram da Thalita na tela pra você. Já Isso. vai lá, já segue a Thalita, faz essa amizade sincera com ela. Porque, olha, gente, além de psicóloga, ela é coach. Então, vai lá. Exatamente, exatamente. Então, Laís, eu sou psicóloga, né, apaixonada, bem como você, mas desde pequenininha encantada e apaixonada por comportamento humano. Na verdade, bem novinha eu pensei que eu fosse ser jornalista, porque o meu negócio era conversar com as pessoas, até entender depois de um tempo que, na verdade, quando eu conversava, eu queria entender algumas coisas. E aí, não duvidei quando, na escolha lá da faculdade, apareceu psicologia, era tudo que eu queria, e logo no primeiro período, eu sempre digo isso, eu tinha convicção absurda de que era aquilo que eu queria para minha vida, né? E engraçado, desculpa te interromper, mas é Imagina. engraçado que os professores na faculdade, sempre no primeiro período, perguntam, né? Exato. Por que você escolheu o curso X? Aí tem gente que fala, por falta de opção, porque eu não tinha dinheiro. Mas a tua resposta sempre foi, porque eu quero ser psicóloga. Eu quero isso para minha vida, eu quero entender um pouco mais sobre a alma humana. E desde então, estou nesse processo, né, de compreender as pessoas, os comportamentos, sobretudo as histórias, como as histórias repercutem no dia a dia, né? Nos fazem ser, agir, falar, pensar. É uma mecânica bonita, né? E isso me encanta. Então, eu sou psicóloga por formação, mas também sou coach. Hoje sou empresária, fundadora do Instituto People, que é uma empresa, uma consultoria que trabalha com desenvolvimento humano e organizacional. Lá nós trazemos a perspectiva da humanização nos processos de desenvolvimento organizacional, né? Então, eu, meu time, o Instituto leva esse olhar mais humanizado para as corporações, né? Então, vamos falar de resultado, mas vamos falar de pessoas, Sim. né? Como é que as pessoas podem levar isso. Sou psicóloga clínica, sou consteladora familiar, né? Então, gosto desse universo do sagrado feminino. Durante muitos anos fiz imersões dessa natureza, colaborando para que mulheres entrassem nesse lugar de despertar, sabe? De se conectar com a sua essência, com a sua natureza e relembrar daquilo que são verdadeiramente, né? Então, tudo que você imaginar nesse sentido, vamos falar de cura, de transformação, vamos falar de despertar. Eu tô dentro, né? E Nossa, que sou uma bom. estudiosa e faço isso com muito prazer, né? Então, falar hoje contigo aqui também é motivo de satisfação, prazer. E tô nessa jornada, sabe, Laís? Sou mãe, né, de duas criaturas incríveis, né, o do Guilherme e da Helena, casada com o Ricardo, filha de Cláudia Lúcia e de Luiz Antônio, que são as duas pessoas que forjaram meu caráter. Eu venho deles e honro muito a natureza deles, né? Pra mim é tão bom poder receber pessoas. Eu sempre falo isso. O Ezequias está aqui, ele tá me ouvindo todas as vezes que a gente vem gravar. Eu sempre tenho sucesso em receber os meus convidados, justamente por isso. Eu consigo ver a paixão que eles têm no que fazem, né? Eu já recebi algumas pessoas aqui e eu consigo ver muito isso. E eu tô vendo muito em você. E que bom que deu certo essa entrevista. Que bom que você veio, porque a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante. Sim. É um assunto que tá em alta, né? Infelizmente, não é uma coisa boa. A gente Uhum. escolheu esse tema justamente por ver eu quis muito falar sobre isso justamente por ver relacionamentos, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre o perfil narcisista. Teve um caso de algumas pessoas famosas, principalmente de mulheres, Uhum. né? Que elas se envolvem com homens narcisistas e esses homens sempre acabam diminuindo o sentimento dela enquanto Uhum. mulher. Eles sempre colocam ela numa posição de fragilidade e brincando com os sentimentos para ele sempre ser exaltado, porque ela acabou fazendo alguma coisa que deixou ele chateado e por aquele motivo ele Uhum. pune ela por não querer falar com ela. E é Uhum. justamente por isso que eu quis tanto falar sobre esse perfil, né? Porque ele é tanto tanto no trabalho quanto em relacionamento familiar, em relacionamento amoroso, né? Como é que eu consigo, Thalita, identificar que a minha amiga, vamos começar pela amizade, né? Como que eu consigo identificar que a minha amiga ela tem esse transtorno, né? Porque tem
A pessoa que é narcisista é aquela pessoa que se acha bonita, que é a melhor de todas e Sim. tudo. Mas tem o transtorno também, né? Como é que eu consigo Aham. diferenciar um do outro? Laís, primeiro eu queria te parabenizar pela escolha do tema, né? E segundo, te dizer que na oportunidade aqui eu gostaria de trazer para as pessoas uma percepção um pouco mais elaborada. Primeiro, fazer todo mundo entender de alguma maneira que quando a gente fala de transtorno de personalidade, né, a gente está falando de uma patologia. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E quando que a gente consegue entender, compreender uma patologia? Quando ela se apresenta, um comportamento, se apresenta de maneira muito disfuncional. Então a gente até brinca, né? Olha, esse aí é narciso, fica se olhando muito no espelho e tudo Aham. mais, né? Então uma coisa é vaidade, né? Outra coisa é o transtorno de personalidade, né, narcisista. E é legal trazer isso, porque quando a gente fala de transtorno de personalidade, do narciso, literal, a gente está falando de um cara que tem uma pessoa que tem um comportamento disfuncional. Aí eu quero aqui abrir um parênteses e te dizer uma coisa que pouca gente sabe. É, existe um indicador interessante, a maioria das pessoas que têm esse tipo de transtorno hoje são homens. Olha que Ah, não interessante. sabia. São homens, né? E atinge a população, esse transtorno atinge a população mais do que a gente imagina. Né? Então, o primeiro ponto é, infelizmente, a gente tem uma quantidade expressiva desse transtorno se apresentando em homens, né? E, naturalmente, esse exemplo que você trouxe, assim, a mulher que se relaciona com o homem, né, a gente consegue evidenciar e ter mais clareza sobre o que é o transtorno, né? Do que é esse perfil narcisista. E a gente pode se aprofundar aqui, tá? Então, o que vem de cara quando a gente pensa nesse transtorno, nesse perfil narcisista, né? É o cara que se coloca no centro de tudo. Ponto, né? Sim. Então, ele sempre está no centro de tudo, quer estar no centro de tudo, quer holofote. E ele se coloca literalmente num patamar máximo, assim. Ele é superior. Então, ele tem um sentimento de superioridade bem expressivo, bem presente, né? E aí, muito facilmente, a gente consegue perceber o nível de arrogância, de prepotência, né? Na fala, na postura, na conduta. Ele precisa, num ambiente social, quando eu falo é ele, pode ser qualquer pessoa, é Ah, ele ou sim. ela, mas assim, ele precisa, quando está num ambiente, que todos se voltem para ele e reconheçam ele como a pessoa mais importante da Entendi. situação, né? Então, é muito diferente do cara que é vaidoso, que gosta de se apresentar, ou o cara que gosta de se exibir um pouco, o brincante da festa, o extrovertido. É diferente, É né? diferente. O narciso, ele causa prejuízo. O que é legal também falar Thalita, quando que eu identifico que é um transtorno de personalidade ou que é uma característica qualquer que pode parecer um perfil narcisista? Quando existem prejuízos. Prejuízos no relacionamento, prejuízos no ambiente, no outro, aí a gente está falando, né, de um transtorno de personalidade. Todo ser humano tem um pouquinho de narcisista, né? Ah, seja por cuidado demais. Eu cheguei a pensar, quando eu tava dando uma lida, que eu era narcisista. Senhor Jesus, graças a Deus, não. Eu tava dando uma lida Verdade. porque, A gente assim, pensa, né? a gente pensa, porque tem situações, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu não cuidava muito da minha beleza, eu não me achava bonita e tudo. E aí, com o passar dos anos, as coisas foram melhorando, graças a Deus. E aí eu fui me achando bonita, né? E aí eu comecei a achar que poderia ser um exagero da minha parte, demais, assim. Nada que fugisse dos limites, óbvio. Sim. Mas de me olhar muito no espelho, de falar, nossa, como eu sou bonita. Mas por vezes eu ficava me questionando. Eu não sou bonita, não. Eu não sei de onde eu tô tirando isso, não sei o que. Eu falava, não, o narcisista, ele não tem isso, né? Ele não tem essa coisa de dizer assim, ah, essa roupa tá bonita nela. Mas em mim vai ficar muito mais. Uhum.
né? O narcisista, ele tem isso, Tem. ele tem essa coisa de achar que, por exemplo, essa roupa em ti tá bonita, mas se eu colocar em mim vai ficar muito mais. Eu acho que eu vou valorizar muito mais a roupa É e te bem isso. diminuir. É É isso? bem isso. Ele é padrão pra tudo, né? Ele é padrão. Nossa, essa roupa ficou muito legal em você, mas certamente vai ficar muito melhor em mim, né? Ele sente a necessidade de estar diminuindo o outro pra estar Inferioriza. se firmando. Exatamente, né? Ele se nutre da inferioridade do outro. Olha Meu que Deus. interessante, né? Ele se nutre e se satisfaz com a inferioridade do outro. É como se fosse, Laís, eu vou fazer aqui um exemplo bem pesado, mas uma verme hospedeira mesmo, né? Ele vai crescendo a partir do momento que ele vê pessoas inferiores a ele e que de alguma forma servem ele. Isso que eu ia perguntar Essa é uma outra agora. questão, Ele né? sempre está envolvido com pessoas que naquele momento são úteis, né? Exato. Que estão preenchendo ou que estão fazendo alguma coisa para que Exato. ele no final seja o melhor ou ele seja Exato. a vítima, né? A pessoa que vai fazer alguma coisa, a pessoa pode não ter feito nada, mas para ele, ele é o centro das atenções e tem que ser para tudo. E aí ele vai te levando para aquilo, né? Exatamente. E muitas vezes, o narciso, ele precisa de um relacionamento, ele precisa que a pessoa com quem ele se relaciona sinta a dependência dele. Olha que interessante. Saiu uma matéria um tempo desse sobre mães narcisistas. É um pouco, né, estranho pensar. Como é que seria, né? Uma mãe narcisista. Mas a mãe narcisista nada mais é aquela mãe que nutre tanto o sentimento de dependência do filho que infantiliza ele e inferioriza ele a ponto de ele só conseguir viver na vida se ela estiver presente ou se ela falar alguma coisa, né? Então, o narciso, ele realmente desenvolve, cultiva e incentiva esse relacionamento de dependência, né? O inferior, que no olhar dele é o inferior, né? O inferior precisa de mim. Se eu não estiver presente ou se eu não estiver aqui, ele não consegue se sobreviver, viver ou coisa do O tipo. narcisista, ele tem essa necessidade de, por exemplo, te ajudar, mas te ajudar no intuito de que você fique dependente dele? Sim, Fácil. fácil. Ele te ajuda, ele mostra, ele valoriza, né, o que ele tem de melhor, como forma de atrair você e de fazer com que você entenda, Que né, sem ele que você não sem ele você consegue. não consegue. Então, é um relacionamento muito à base de manipulação, né? Então, a gente consegue perceber claramente essa questão manipulatória mesmo, né? E isso é muito presente. E como que um filho consegue falar assim? Porque o filho, a infância ali não tem como, né? Que é a formação da personalidade da pessoa. Mas a partir de uma determinada idade, o filho começa a observar o comportamento da mãe ou do pai, enfim. E aí começa a perceber que é narcisista. Como é que uma pessoa que teve um relacionamento durante a vida inteira consegue cortar, né? É literalmente Sim. cortar, tirar essa dependência. E o narciso, ele se sente agredido? Ele se sente É? agredido. E ele, inclusive, tem um potencial, que é interessante também, Laís, um potencial de agressão enorme. O narciso, ele tem essa necessidade, quando ele se sente intimidado, ele parte para agressão, Nossa, não né? sabia Ele dessa parte para parte. agressão. Né? Uma agressão que não no âmbito físico, tá? Ok? Então, assim, é Uhum. possível que sim. A gente não sabe exatamente a dimensão desse transtorno em algumas pessoas. Mas ele agride inferiorizando, agride moralmente, psicologicamente. Principalmente psicologicamente, né? Ele Exatamente. pega numa fraqueza da pessoa. Outro dia, que foi que a gente comentou antes, de uma moça que ela é bem famosa na internet, não vou falar o nome, que ela vivia, eu não sei direito se eles estão separados, mas que ela teve um relacionamento com esse rapaz, que ele era narcisista mesmo, declarado. E aí, no áudio que vazou dela, ela chorava, porque ele tinha dito que eles iam sentar para conversar. E aí ele no dia seguinte, na hora X, e naquela hora que ela já estava pronta, passou o dia inteiro ansiosa, esperando por aquela conversa, ele disse que ele não queria. Assim, bem calmo. Não, fulana, não quero falar com você agora.
Não tô pronto pra falar com você agora. Aí ela chora, desesperada. Por que você tá fazendo isso comigo? Para com isso, você tá me machucando. Você. Ela deixa bem Nossa, claro no áudio, assim, tá sofrendo, desesperada. né? É. Tá sofrendo. Você tá me machucando. Por que você tá fazendo isso? Aí ela. Isso foi uma coisa que eu prestei muita atenção, que ela fala no áudio. Ela fala assim. Você me agrediu, mas ele agrediu psicologicamente ela, né? Psicologicamente. Você me agrediu. Você me machucou. Você tá fazendo isso porque eu. Como é que ela falou? Porque eu fui. Ela meio que foi grossa com ele no WhatsApp. E ele Sim, usou desse momento ali pra sim. inverter os papéis. E ela entrou num desespero absurdo. E ela falava sobre relacionamentos saudáveis na internet. Uau. Olha só o balanço das coisas, né? Por isso que é tão importante a O gente fazer desequilíbrio, acompanhamento né? psicológico. Sim. Sim. E ela não percebeu que ela estava se envolvendo com um homem extremamente abusivo, né? Como Uhum. é que eu faço, eu, enquanto mulher, vivendo uma situação dessa? É o autoconhecimento que vai me libertar, né? Ai, com certeza, Laís. E eu vejo o seguinte: quando você começa a sofrer, acho que o melhor sintoma é esse, sabe? Você começou a sofrer. Tem um sintoma de sofrimento, um desconforto que se apresenta mais de uma vez, duas, três vezes, num relacionamento, numa dinâmica ali. Às vezes, num relacionamento narcisista, com o narciso, é muito comum você ficar com crise de ansiedade, você ficar nervoso, ansioso, isso é muito comum, É, que ele né? falou pra ela, né? Que a gente vai conversar no outro dia, tipo, umas 4 horas da tarde, e ela passou literalmente o dia inteiro esperando por essa conversa, pensando no que ela ia falar, e aí chega em cima da hora, ele fala que ele simplesmente não quer conversar com ela, porque ele não tá afim de conversar com ela, sem Exatamente. responsabilidade nenhuma É. afetiva, né? Responsabilidade afetiva zero, esse é um ponto importante. O narciso, ele tem uma dificuldade incrível de estabelecer empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do outro, Laís. Então ele é zero É zero empatia. empatia. Com qualquer coisa. Qualquer empatia. O centro é ele. Ele está presente e conectado com o nível de satisfação dele. Então, se você, por exemplo, no caso dela, você não está vendo, né? Falando, você não está vendo que eu estou sofrendo? Muito provavelmente não. Se ele tivesse se sentindo nutrido por aquilo, show de bola. Ele conseguiu o que ele queria. E ele ainda te bota numa situação de E ele louca, né? coloca, e ele ainda, Completamente ele inclusive desequilibrada. reforça isso. Ele reforça isso, né? Reforça esse comportamento. Nossa, gente, pelo amor de Deus, uma mulher que É, se envolve com um homem narcisista é difícil, né? é bem desafiador, né? Assim, e o nosso conselho, por isso que eu gosto tanto de vir, de falar sobre isso, acho que o seu canal é uma fonte também de gerar esse discernimento, né? Então, se você está num relacionamento e você percebe que mais de uma vez você sente ali, tem sentimentos, emoções que te fazem sofrer, fique em alerta, procura alguém para conversar, porque tem algo de muito errado acontecendo, né? A gente tende a acreditar que relacionamentos saudáveis é coisa de filosofia que está ainda nos, né? Enfim, é algo inalcançável, mas é totalmente possível. Sabe, Laís, eu levo muito essa verdade para as pessoas. O relacionamento funcional, ele é possível. E o relacionamento funcional não quer dizer que não vão ter crises, problemas, né? Mas o relacionamento funcional, ele vem carregado de disponibilidade das partes de crescer junto, de conversar, de diante de uma crise, depois fazer ponderações, né? E o narciso, ele não quer isso, né? Ele não estabelece esse tipo de vínculo. Eu sou maior que você, você me serve. E é isso. É isso. E a partir do momento que você não me servir mais, Você você vai ser não, descartável. você vai ser descartado. Inclusive, existe um indicador muito interessante que a maioria dos narcisos traem, são extremamente infiéis. Olha que interessante, né? Nossa, bem. Por quê? Porque eles colocam, como eles precisam de holofote, né? E um relacionamento a desestabiliza, tem até uma matéria muito interessante que fala sobre isso, né? Por que ele precisa trair? Porque ele sabe que num dado momento o relacionamento vai entrar num nível de disfuncionalidade muito grande, que pode vulnerabilizar ele. Então ele tem um outro
um backup ali, sempre para fortalecer isso, Pra né? alimentar esse sentimento. Nutrir, exatamente. É fácil de confundir uma pessoa que sofre com perfil, com um transtorno, né, narcisista, para um psicopata? Excelente pergunta. Muitas vezes os transtornos, né, de personalidade, eles podem ah, estar mesclados, né? Ele pode, sim. Pode ser um sociopata, um psicopata com um perfil narcisista. Isso é totalmente possível. Que fala, porque tem isso, né? Que o psicopata, ele não tem sentimentos. Essa Ele talvez tem seja a grande diferença, né? Isso, ele tem aquele ali que é o prazer, né? E Exatamente. aí, já o narcisista, não. Ele tem sentimentos, Exato. porque em algum momento ele se sente inferior, por isso que ele ataca, não é isso? Perfeito. E o psicopata, não. Não. Ele faz porque ele quer e é isso, e acabou. E aquilo dali vai dar prazer pra ele, independente se a pessoa vai estar feliz, se a pessoa vai estar triste. Se ele precisar, ele vai fazer o que ele precisar fazer pra chegar onde ele quer chegar. Exatamente. E passar por cima de quem for, não é Exatamente. isso? É a única diferença dos dois. Exatamente, Laís. A principal diferença, vamos assim dizer, né? Então é a principal diferença. Eu fico muito encantada, é por isso que eu te falei que eu fico muito encantada nesse mundo da psicologia, porque aos poucos, quando a gente começa a ler sobre, a gente começa a observar comportamentos em pessoas próximas, né? Então, assim, o momento que eu parei pra me analisar, eu falei, eu não tenho esse perfil narcisista, porque eu não preciso que ninguém precise de mim. Muito pelo contrário, eu já sou o tipo de pessoa que quanto menos as pessoas precisarem de mim e eu for mais livre o possível, pra mim tá excelente. E quanto menos eu for dependente de alguém, maravilhoso. Então já sei que eu não entro nesse perfil. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu quero ter filho. E quando a narcisista, a mulher, descobre que ela tá grávida. E o centro das atenções vai ser o filho. Do momento da gravidez até o último dia de vida, essa criança vai ser manipulada por ela? Excelente pergunta. É possível que sim, né, Laís? É possível que sim. Porque, veja bem, aí vamos voltar para a história da mãe narcisista, né? A gente pode olhar numa dinâmica, olhar para essa situação numa dinâmica onde a mãe é narcisa e ela é o centro das atenções. E também ela pode trazer o filho para esse âmbito, né? E aí é muito comum, dentro de uma dinâmica como essa, a gente ver homens, mulheres, filhos extremamente infantilizados. Que não deixa de ser parecido com o que eu acabei de falar para você, né? O nível de dependência é muito presente. E esse é um sintoma interessante. Porque, normalmente, quem se relaciona com o narciso tem um relacionamento de dependência. Não consegue de jeito nenhum. Por mais que saia de casa, mas vai ter que estar vendo a mãe ou o pai. Vai fazer alguma coisa, inclui a mãe. Precisa do aval, precisa do... Se for fazer algum empreendimento, tem que ter aquela situação que a mãe vai dizer. E se der errado, a mãe vai fazer questão de dizer, olha, você precisava falar comigo. Você viu quando você não falou comigo? Nossa, é muito perigoso. Então, um quadro manipulatório. Volto a falar desse quadro manipulatório. Porque aí, quando ele corta essa situação, né? Digamos, sai de casa, ele vai passar isso pra mulher dele, né? Na verdade, aí a gente entra no âmbito da codependência, né? O que seria a codependência? Quando você tem um relacionamento adoecido, todo o entorno adoece junto, né, Laís? Então, vamos supor, se eu caso com um cara narciso, e eu vejo ali a dinâmica dele com a mãe é uma dinâmica disfuncional, ou ele é narciso, a mãe é narcisa, enfim. E eu sou esposa do cara. E eu estou ali envolvida, precisando me relacionar com eles, de alguma forma eu vou me adoecer tanto, vou estar tão doente quanto eles. Né? Então, relacionamento é muito tóxico, né? Ele mina, ele contamina. Se relacionar com o narciso é complicado. Eu atendi uma paciente há muitos anos atrás, muito interessante. Era uma adulta, né? Uma adulta com seus 42 anos, 43 anos. E uma profissional extremamente talentosa no âmbito da moda, extremamente talentosa. Enfim, fez várias formações incríveis.
mas ela tinha um relacionamento muito disfuncional com o pai, que era Narciso. E também aqui eu abro com muito respeito, mas eu abro aqui um outro indicador interessante, porque foi identificado um estudo feito aí no âmbito do narcisismo e tudo mais, foi identificado que a maioria dos líderes religiosos são narcisistas. Porque eles são o centro das atenções. Olha que maluco. Nossa, que coisa doida. E o pai dessa moça também era um líder religioso, né? E muito interessante porque todas as vezes que ela queria se estabelecer na vida, que ela queria conquistar algo, ele entrava na jogada, né? E com um discurso bem manipulatório, De cuidado. de cuidado e de aconselhamento, né? Ele colocava ela num lugar de total e completa dependência dele, a ponto de fragilizar e ela perder toda a força, Laís. Muito interessante, Nossa. né? Então, por exemplo, na consulta ela chegava toda entusiasmada, já quero isso, fazer, né? Brilhando. Brilhando. Aí conversava com esse pai e ela se afastava o máximo que ela podia, porque ela sabia que vinha toxinas dali, né, daquela Sim. conversa. Que ela já tinha reconhecido que ele era... Ela já reconhecia. E aí chegava perto dele, né? Então, volto a falar da verme hospedeira, né? Porque tira o nutriente positivo da pessoa. Coloca ela numa condição de fragilidade total ali. Graças a Deus, a minha mãe não é assim. Te amo, mãe. Minha mãe não é assim. A minha mãe é aquele tipo, se você chegar pra ela e falar, mãe, eu quero pegar uma mochila e viajar. Ela fala, vai, minha filha, pode ir. Aham. Tô precisando de qualquer coisa, a mamãe tá aqui, me liga, sabe? Meu número é o mesmo número Sim. desde 1993. Sim. E ela vai, entendeu? Aí também, se der tudo errado, ela fala, tô aqui, tamo Sim. junto, é isso aí. Graças a Deus. Obrigada, mãe, né? Obrigada, mãe, obrigada Sabe a o Deus. que também é legal perceber? Assim, acho que alguns de nós já tivemos essa experiência, por exemplo. Quem nunca esteve numa roda de amigos, onde tem aquele amigo que só fala, né? Que ele quer é o centro das atenções e todo mundo tem que falar com ele. Ele começa a falar e as outras pessoas começam a falar e ele puxa a atenção pra ele. Gente, né? é muito insuportável. É muito insuportável. muito Porque às vezes você tá conversando uma coisa. Eu conheço muitas pessoas. Eu tava falando pra ela aqui que tem uma pessoa específica que eu conheço que ela se encaixa perfeitamente. Que ela é tudo, entendeu? Ela te ajuda na intenção de justamente te deixar dependente. As coisas dela são as melhores. Ela consegue, tu também vai conseguir, mas só vai conseguir se for com a ajuda dela, porque se não for com a ajuda dela, você não vai conseguir. E se você começar a aparecer um pouquinho mais que a pessoa, aí ela vai falar, tira, tá aparecendo demais, não quero, né? E aí entramos na situação do trabalho. Uhum. Meu chefe é extremamente narcisista. Gente, eu não tenho um chefe, eu sou minha própria chefe, eu não sou narcisista. Mas assim, o meu chefe é extremamente narcisista. Eu posso ser a melhor funcionária. Todas as chances que eu tiver, ele não vai deixar eu ir pra frente? É possível que sim. É possível que sim. O narcisista, ele é melhor em tudo. Acho que você trouxe esse ponto aí que é interessante. Uma forma de identificar, né, um narciso é que ele sempre é melhor em tudo. A roupa dele é melhor, o carro dele é melhor, a formação dele é melhor, o que ele fala é melhor, o que ele conquistou é melhor, né? Ele se vangloria muito e fica todo o tempo se supervalorizando, tá? Então, veja bem, no âmbito do trabalho, se você se relaciona com o narciso, né? Relacionamento tóxico, que a gente já sabe que é uma verdade, e ali, né, você não vai conseguir muito se movimentar ou nem conseguir uma posição de destaque, porque sempre vai ter aquela famosa puxada de tapete, né, Que acontece bastante. acontece bastante. Bastante. que acontece bastante. Eu já vivi isso também, dessa situação de trabalho, né? Tem sempre aquela pessoa que consegue as coisas, tem os contatos, quando a gente sabe que nem tem. Mas a pessoa faz questão de dizer que tem um contato, que é com ela, que é com ele, que só se falar com ele que consegue, porque ele consegue tudo. E você acaba ficando numa situação, de novo, vamos voltar pra dependência. Por quê? Porque você vai precisar que aquela pessoa fale com aquele determinado entrevistado, porque só aquela pessoa tem um contato. Sim. Quando nem é, às vezes, Exatamente. né? Quando nem é essa situação. Mas você sempre vai ficar no sub, você nunca vai ser o principal. Exatamente. E quando você se torna o principal, é aquela coisa, eu criei uma cobra, né?
Ai, a pessoa foi, enfim, brilhou um pouquinho mais, a pessoa se sente completamente invadida, completamente agredida, né? E aí ela torna isso, ela usa isso contra a gente, né? Contra o outro que só tava fazendo seu trabalho. Exatamente. E aí tem uma questão, né, Laís, que eu sempre falo sobre isso. Muitas vezes, o melhor caminho para você lidar com uma personalidade dessa, né, com uma situação dessa, é você correr e fugir como o diabo foge da cruz. Cortar vínculo Que é perigoso, né? é perigoso, né? E como tende a ser um relacionamento manipulatório, e não tem diálogo, porque não tem Não tem empatia, empatia. não tem empatia. Como é que você vai convencer? Então, vamos pegar o exemplo daquela moça, né, que você falou, né? Você não está me vendo, você não está me ouvindo. É lógico que ele não vai te ouvir, é lógico que ele não vai te ver. Ele não tem empatia, não tem esse discernimento, né? O que te resta fazer? E ir embora. Embora, romper. A pessoa ela é autossuficiente, você não tem o que fazer ali, né? Exatamente, romper, para se proteger, para sair desse vício. E é maluco, né? Porque assim, quem não rompe acaba se tornando totalmente dependente desse tipo de relacionamento. E aí vai, e não fica só na amizade, né? Quando vê, tá se relacionando pra namorar com alguém que tem o mesmo perfil que aquela pessoa, aí você se diminui, vai se diminuindo no ponto que a sua cabeça dá nó, né? Aí é aquele momento que você vai ter que procurar uma terapia porque se relacionou com alguém que é narcisista. Olha o perigo Exatamente. disso. Autoconhecimento é tudo na vida. Eu recebi duas psicólogas aqui, que inclusive o episódio tá aí, que a gente falou sobre relacionamento saudável, mas elas fizeram questão de enfatizar a questão do autoconhecimento. Exato. A partir de que momento aquela pessoa está invadindo o meu espaço? O que que eu aceito? O que que eu não aceito? O que que é, como é aquela, o que que não, o que é irrevogável para mim? Isso daqui não adianta você mexer nisso aqui que eu não vou mudar. Eu tenho uma dúvida. O Por favor. narcisista, Certo. deixa eu ver como é que eu posso formular aqui. Eu sou o tipo de pessoa que eu penso muitas coisas ao mesmo tempo. E aí na minha cabeça fica Sim. legal. Só que aí quando eu vou falar, Não fica tão legal não fica assim. tão Mas legal, tudo bem, a gente entendeu? vai ajustando no meio do caminho, fica tranquila. Acho que eu consegui formular. O narcisista, ele se reconhece? Ele sabe que ele é narcisista? A partir do momento que aquilo começa a prejudicar ele num ponto, que ele começa a identificar, tipo, um transtorno. Acontece isso com o narcisista ou não? Não, Nunca. não, o transtorno, não vou dizer que nunca, né? A partir de um trabalho, né, de um processo terapêutico, um tratamento psiquiátrico, obviamente, é possível que, sem dúvida, existe essa chance dele tomar consciência, né, e perceber, assim, isso aqui é um comportamento nocivo, eu faço mal para as pessoas, eu faço mal para mim mesmo, né? Então, assim, é possível que ele chegue, sem sombra de dúvidas, eu acredito no desenvolvimento das pessoas, né? Que ele se reconheça narciso e trabalhe esses comportamentos. Mas é necessário que ele desperte para isso de alguma maneira. Confesso para você, Laís, que é desafiador, né? Porque, veja bem, se o Narciso, ele entende que ele é a força, né? Que ele é o todo-poderoso, em que momento ele vai encontrar, ele vai dar espaço para dizer né, que, ok, você tá certo, né? É perigoso isso. É muito perigoso Né? isso. Ok, você tá certo, Laís. Olha, o que você me falou faz total sentido. Ele não, de forma Não nenhuma, existe essa chance de ele Não. chegar para numa conversa existe a chance dele contra-argumentar e te fazer entender que você está errado. e aí a pessoa começa a ficar, "Ah, mas eu poderia ter falado de um jeito que não machucasse, eu poderia ter agido de uma maneira diferente." Às vezes a pessoa tá até certa, né? Mas ele faz de um jeito que parece que a pessoa começa a se questionar, né? Começa a ficar, mas realmente, se eu tivesse. Aí a pessoa começa a se submeter àquela situação, né? Uhum. E aí, Laís, eu também, muito com o intuito de trazer discernimento, já que nós estamos numa conversa tão importante aqui, né? Até de cunho social. Existem também outros estudos, né? Que responsabilizam, aí coloca uma aspa bem grande, assim, nesse responsabilizam, né?
as mães e os pais na formação desse narciso, né? Então, vejam bem. Mães, né, que supervalorizam os filhos. Ah, acredito que todo mundo de alguma forma já viu, né? Ah, meu filho é o melhor. Meu filho é isso. Meu filho é aquilo. Meu filho falando assim, Vai, meu filho. Mauricinho. Você é o melhor. Vai, consegue, Mauricinho. Fala aquilo que você fez, Mauricinho. Fala, né? Então, a Ou quando a criança... criança é machucada, a culpa não é da criança, a culpa é do Não, é coleguinha. do coleguinha. Vai alimentando isso, né? É. E a importância de desde já, porque escutar esse podcast e ler sobre isso é importante para que a gente entenda, né? É literalmente a informação para a vida, né? E a partir do momento que o narcisista ele começa a ficar sozinho, a culpa pra sempre vai ser dos outros. Ele sempre vai ser o perfeito. Normalmente ele não fica sozinho, né? A verme, que eu vou É falar, o como, verme sai de um e como eu vai te se falei, alimentar no ele outro vai e ficar buscar uma nessa. forma. Ele Meu vai buscar Deus uma do céu. forma de se nutrir, né? Como eu te dei o exemplo da traição, né? Então, ele precisa de holofote, mas eu acho que é uma grande característica. Ele precisa de holofote, ele precisa estar ali no palanque. Ele não é uma personalidade solitária nesse aspecto, sabe? Meu Deus, eu tô aprendendo até demais. Eu vou começar a observar o comportamento. Começar a observar o comportamento dos Eu já outros, né? observo, né? Eu já observo Sim. muito o comportamento. Eu leio muito a forma que as pessoas se posicionam em determinadas situações. Eu pego informações, o meu marido até fala. Ele fala, amor, tu vê coisa onde eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar. Mas eu falo, amor, não é, porque fica muito óbvio. Aí ele fala assim, não é que fica óbvio, amor. É que só tu consegue ver. E realmente, teve algumas situações que aconteceu esses últimos tempos, que eu falei assim, eu falei, amor, fulana tá fazendo isso, isso, isso e isso. Aí ele, mas eu não vi nada. Eu falei, espera. 5 minutos depois, aconteceu o que eu disse que ia acontecer. E eu falei, vida, eu não falei pra você, ele amor, mas eu não prestei atenção em nada. Eu não vi nada. Eu falei, eu tô me divertindo e eu tô observando o que tá acontecendo. Até porque o meu marido, ele é empresário, né? Então, ele tem Uhum. uma loja de armas. E eu sempre fui muito atenta, né? Mas agora, justamente por conta do que o meu marido... do comércio do meu Do que ele marido, né? faz, Do que né? ele faz, eu tenho que estar muito mais atenta. Vigilante ali, observando. Sim, então, eu fiz curso para saber estacionar o carro da maneira correta, que se acontecer alguma situação comigo, eu saiba Olha reagir, que legal. entendeu? Mas reagir é reagir de uma maneira que me dê tempo de fugir, Segura, não para né? Maneira combater, segura. porque Uhum. nunca a gente vai conseguir comparar a força de uma mulher com de homem, né? Sem Então, sombra de assim, tudo, dúvidas. eu já prestava atenção no comportamento. Então, partindo disso, depois do curso que eu fiz, eu comecei a ficar muito mais observadora, Sim. né? E quando eu comecei a ler sobre o perfil narcisista, sobre a pessoa, muita coisa é mínima, é coisa pequena que te torna dependente do narcisista, né? É Uhum. desde o cabelo, a roupa, até você se tornar um espelho. Porque ele vai Uhum. te moldando, ele Uhum. te pega de uma maneira, né? Em todos os âmbitos sociais possíveis. O Sim, narcisista, todos os ele te pega sentidos. de uma maneira. Quando você vê, você tá de outra completamente diferente, porque ele te Uhum. moldou de um Ele te jeito, manipulou, né? te manipulou de um jeito que você não se reconhece mais. Uhum. Porque você se vê dependente E dele. você se torna um seguidor dele. Era isso que eu ia perguntar. Eu acabo virando isso, né? Então acaba virando um fiel seguidor. Aí vamos voltar para o âmbito religioso. Tem pastores, né? Pastores, líderes religiosos, padres que sejam, né? Que tem esse comportamento, né? Que tem essa característica. E aí a pessoa vai lá, tudo depende dele, tudo precisa dele para que ele dê o aval para aquele, né? Então é o Todo-Poderoso, é o Deus, né? De todas as coisas. É sério isso, né? Quando uma pessoa vai pra fazer acompanhamento com você, chega Uhum, lá, Thalita, minha vida tá acontecendo assim, 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 faz, né? Conversa tudo direitinho. uhum. Você, por exemplo, o narcisista, ele vai lá pra fazer uma consulta contigo, mas pra botar o problema no outro. Na tua consulta, você consegue identificar, falar, essa pessoa é ele que é, não é a galera de trás, não. A gente sempre, todo mundo consegue observar, sabe, Laís? Independente de ser psicólogo ou não. Eu acho que
a gente precisa desenvolver essa capacidade de se perceber, né? E de se colocar na relação. Então, volto a falar do âmbito do autoconhecimento, né? Então, é lógico que quando vai um narcisista lá, né, comigo, isso já tive a oportunidade tanto de ter um narcisista conversando comigo, quanto de ter... Teve uma situação muito interessante de um narciso que estava tentando um atendimento comigo. Aí, ele foi fazer um atendimento, né, uma consulta preliminar, e é interessante perceber o quanto que ele estava querendo me convencer, né? Me convencer que a verdade dele estava correta e que eu precisava olhar pelo Ele lado tava dele. criando uma necessidade de você atendê-lo. Você não consegue, você não consegue perceber, doutora? Você não consegue perceber? Eu não estou certo disso, né? Então, aí a gente devolve para ele a reflexão, né? Que tipo de prejuízo você está colhendo a partir desse comportamento? Aí não consegue acessar. Então, Não a dá. empatia é fragilizada, né? E aí você vai percebendo que não tem chance ali de reflexão. Não volta para refletir. O narciso, ele não faz esse movimento de autorreflexão. E aí, no segundo dia, na segunda sessão, ele não foi mais. Era isso que eu ia perguntar. Não É, tem continuidade, vai. porque bateu de frente com o que Bateu ele de frente acredita. comigo, não Não, quero. bateu de frente com ele e acabou, fim. Não, eu vou fazer o quê? Essa Não me mulher. serve. Isso. Ela não me serve. Ela não me serve. E vai pra outro até achar um que. Alguém que entre nessa dinâmica patológica e totalmente adoecida, né? E Completa. perigosa. E perigosíssima. Que ele tem o dom de destruir cabeças, e vai né? matando no nível mais sutil, né? Vai tirando a tua natureza, a tua essência. Você vai se desconectando, se desconfigurando. Né? Então, essa outra paciente aqui que eu trouxe o exemplo, né? Tiveram várias vezes que ela falava assim pra mim, Thalita, diz pra mim que eu sou boa. Você realmente acha que eu sou boa? Você pode, por favor, me dar exemplos de Ela que ficou se ela não questionando da sabe, ela se capacidade. desconfigura, né? Quem eu sou? Eu sou o que ele diz que eu sou. Eu não sei mais quem eu sou. Gente. Eu não sou mais quem eu sou, né? Agora eu fiquei pensando, será que eu tive algum relacionamento com algum narcisista? Não, é porque uma vez um amigo meu, que é muito querido, ele me chamou a atenção por causa disso, sabe? Eu falava assim, mas as outras são muito mais bonitas do que eu. Eu não apareço, eu não me acho bonita, eu não sou competente o suficiente pra fazer isso, eu não consigo, né? Eu sempre me colocava nessa situação de frágil demais, assim, em determinados momentos, tá? E assim, eu não sou percebida nos locais e tudo. Aí ele me pegou pelo ombro e falou: mulher, tu não tem espelho em casa? O que tá Se acontecendo? reconheça, né? Olha aqui, se olha. Laís, você é uma mulher. Aí falou, né? Você é uma mulher. Aí eu ficava, mas eu não vejo isso. Aí ele, então tá tudo errado. Tá fazendo terapia errada. Por que que tu não se vê assim, Laís? Você é uma mulher que você chega, a sua simpatia contagia todo mundo e começou a falar e tudo. Aí eu parei pra refletir sobre isso e eu fui pra minha terapia e eu fui questionar sobre isso. Por que que eu tinha Essa visão distorcida, essa né? visão distorcida, como se eu ficasse o tempo todo me questionando. Eu vou fazer, eu me auto-saboto. Sim. Eu sempre fiz isso. Hoje em dia eu faço menos. Hoje em dia eu já consigo meter a cara e fazer as coisas. Mas eu sempre tive essa coisa de vou fazer tal coisa. Aí vem na minha cabeça, aí eu falo, não, mas eu não vou conseguir. Por que eu vou perder tempo com isso? Não faz sentido, eu não vou. Aí eu já começo a me ridicularizar. E tudo isso sou eu que faço comigo, tá? Só que aí eu ainda não cheguei no ponto da minha terapia pra entender se em algum momento da minha vida se eu já tive algum parente ou Alguma algum situação. amigo, alguma situação que me colocou nessa situação e despertou esse sentimento. E eu trouxe ele comigo até hoje. Ou se é uma coisa minha mesmo, que eu duvido de mim, que eu preciso melhorar. Sim, é preciso investigar isso, né? E que bom que você já tem discernimento. Já. Olha que legal, você já conseguiu notar isso. E às vezes, sabe, Laís, é uma coisa que eu também sempre falo por aí. Muitas vezes, você não precisa entender a raiz. Às vezes você não lembra, às vezes se trata de um trauma, de uma questão que você não lembra. Mas só o fato de você identificar, de você reconhecer, já é um grande, poderoso passo. Né? É mesmo. É verdade. Gente, a nossa conversa tá muito boa.
Mas nosso tempo acabou. Já acabou. Meu Deus do céu, a gente falou muito. Eu não te falei? Passa muito rapidinho. rápido Não o faço tempo. ideia de Passa quanto tempo. muito rápido. Acho que. Ai, também não sei, mas eu sei que já acabou o tempo. Já acabou mesmo. Eu olho pra ali, tá? Mas assim, eu quero te agradecer muito por ter vindo. Foi muito bom te receber aqui. Quero que você volte. Eu volto. Porque a minha cabeça tá fervilhando de coisas. Sim. Ela vai voltar, tá, gente? Ela Eu vai volto, voltar. volto, sim. E assim, quero que você deixe seus agradecimentos finais, fala com o público, pede pra te seguir, como é que faz pra entrar em contato contigo, fica à vontade. Eu queria agradecer você é uma simpatia, uma querida. Enfim, estou à disposição de vocês, da sociedade, né? Eu acho que o meu papel é contribuir para esse discernimento, né? E eu espero que essa nossa mensagem, né, essa nossa conversa chegue até as pessoas e as pessoas possam fazer uma reflexão sobre como tem se relacionado, com quem tem se relacionado, né, que se busquem através da terapia ou através de uma conversa com alguém de confiança que possa trazer para você e sinalizar aquilo que de repente não está muito legal, né? Às vezes a gente está na vida, está caminhando, está sofrendo e não para perguntar, né? De um amigo, ou conversar de um amigo, ou perguntar o que você está percebendo aí de mim. Eu acho que todo mundo merece ser feliz, né? E se notar e perceber. Então, o meu conselho para todos é se conheçam, façam terapia. Saúde mental importa sim, e autoconhecimento é a chave para uma vida mais leve e mais empoderada. Com certeza. E é com essas belíssimas palavras, é com essa mensagem. Faça terapia, assim como o resto do corpo precisa de cuidado, aqui dentro, ó, tem muita coisa acontecendo, então aqui também precisa de cuidado, tá? Segue esse conselho da Mana aqui, da nossa psicóloga e coach. Muito obrigada de novo, espero que você volte. Vamos falar sobre um Laís. assunto. Gente, o que vocês acham? Eu tenho um negócio aqui, que eu vi na minha Ah. cabeça agora, Fala. de você vir gravar de novo comigo, pra gente falar sobre esquizofrenia. Eita, bora. Bora? Olha. Ó, então já tem um encontro marcado aqui. A gente vai falar sobre esquizofrenia e sobre várias outras coisas também. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero sábado, 3 horas da tarde. Faz o teu dever de casa. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, fala com os teus amigos, assiste os episódios anteriores, porque eles estão muito, muito bons mesmo. Eu já assisti várias vezes, tá? Então é isso, gente. Eu te espero sábado. Um beijo e tchau!